Olá, eu estou em uma das instituições mais tradicionais e importantes do Rio de Janeiro e do país, a Biblioteca Nacional, a maior biblioteca da América Latina. Suas estantes guardam cerca de 9 milhões de exemplares literários, dos mais raros e antigos aos últimos lançamentos. O cenário ideal para nosso tema de hoje: a relação da literatura com o Rio de Janeiro. Não ler é ficar no escuro. Você não sabe de nada. Quem manda no mundo é a palavra. Sem palavra você não raciocina. Sem palavra você não ama. Você não faz nada sem palavra. Então você tem que aprender palavras como? Lendo. As primeiras livrarias cariocas surgiram no século XVIII. Os comerciantes portugueses perceberam que havia na então capital brasileira um público crescente para este mercado. Durante muito tempo, esses estabelecimentos foram palco da vida literária da cidade e ponto de encontro para debates políticos. Hoje, diante das transformações sociais e tecnológicas, as livrarias procuram se adaptar e atrair um novo público. Para conquistar mais clientes, a livraria teve que abrir para um varejo cultural mais amplo, com outros produtos. E ela descobriu que, na hora que ela abria a livraria, ela transformou a livraria num centro de lazer, de entretenimento. Só que com a evolução dos programas de leitura, tanto na escola pública quanto na escola particular, houve uma geração nova, e a gente tem bastante público jovem nas livrarias, uma geração nova de leitores, e com uma característica muito interessante. Esses leitores são mais exigentes. O que quer dizer mais? Eles buscam livros assim com melhor qualidade, uma diversidade maior e vem de encontro também o que as editoras estão produzindo. As livrarias vêm tendo mais atenção, as livrarias cada vez mais atenção ao espaço como um todo. Não só aquela coisa de você ir para a livraria como sendo uma coisa que você só vai ali para comprar um determinado livro e sair. Os espaços têm aumentado, tem mais conforto, tem mais atividades. Hoje em dia, por exemplo, a livraria, a nova livraria da Travessa, que foi aberta agora, tem também um espaço grande para CD, para DVD, e tem um restaurante café e a livraria como um todo. Então, isso aí tem atraído muito. Tem famílias inteiras que passam sábado e domingo frequentando, porque é um ambiente não só enriquecedor, né, como também um ambiente agradável. O sebo agora se multifacetou, né? Tem vários tipos de sebo. O sebo que atende ao bibliófilo, o sebo que atende a uma população um pouco mais pobre, aos universitários carentes de bolsas. Então, o sebo ele vem entrar justamente para cobrir essa deficiência de preço, de valores, e geralmente você consegue um livro de segunda mão ainda atual. E eu acho que é esse o papel novo do sebo. O que dizem os escritores que vivem no Rio sobre a relação de seus livros com a cidade e com os cariocas? Uma relação de muito carinho com essa cidade, de muito amor, de muita vibração com que ela tem. Eu acho o Rio de Janeiro uma cidade muito, muito viva e que a gente fica impregnado da cidade. Mas, por exemplo, O Tropical Sol da Liberdade é um livro que contempla os anos 60, enfim, a resistência à ditadura. E esta cidade resistiu à ditadura bravamente, de uma maneira bonita, coletiva, participando não só nas grandes passeatas, movimentos estudantis, mas houve vários exemplos que, ao longo do livro, eu volto muito a eles. Eu lembro, por exemplo, no enterro daquele estudante que morreu no calabouço, do Edson Luiz, que o corpo foi acompanhado por toda a orla, a praia de Botafogo, né? Para chegar finalmente ao cemitério São João Batista, saindo da Assembleia, e começou a escurecer quando se estava passando ali no final da Praia do Flamengo, para virar ali no Oswaldo Cruz e entrar, e aí as pessoas começaram a acender velas na janela, né? Então foi-se pela Praia de Botafogo, porque as autoridades tinham apagado as luzes para ver se dispersava, e aquele final se fez todo com as luzes acesas nas janelas. Foi um movimento coletivo da cidade, uma coisa muito bonita. Então, isso está no livro, né? Quer dizer, tem vários momentos assim da vida da cidade. E outros são só a minha vivência da cidade. Nós Quatro Ventos, por exemplo, tem um hino de amor ao prédio do antigo Ministério da Educação, com aqueles ladrilhos de Portinari ali embaixo. Eu sou uma pessoa que nasci no Rio de Janeiro, entendeu? E fui menino de Zona Norte.
E observei muito, eu tinha um defeito de fala, um defeito de dicção, e então me limitava, eu gostava muito de observar os outros. Eu observava os tipos que passavam pelas ruas, o vendedor ambulante, os meninos de colégio, as minhas vizinhas, enfim, as pessoas que andavam de bonde, aquele homem que todo dia saltava do mesmo bonde na mesma hora, chamava-se Seu Almeida. Por aí, então, essas pequeninas coisas, por que um homem que se chamava Seu Almeida, todo dia saltava daquele bonde e ia para a casa dele? Com aquela mesma roupa, um embrulhinhozinho, o pão, a manteiga que ele trazia da cidade. Isso tudo, então, foi uma forma em que o menino tomou conhecimento da sua cidade. No início, uma cidade muito limitada, a cidade da Zona Norte, não é? Mas, à medida que esse menino cresceu, a cidade, não vou dizer que a cidade tenha crescido com ele, mas ele cresceu em direção à cidade. Então, ele descobriu. Me lembro muito da primeira vez que eu vi a Praça Paris, num dia de sol. A Praça Paris era muito bonita, tinha pouco trânsito, não é? E fui investigando, sem saber que estava investigando, aquele cenário que ia ser o cenário não só da minha vida, mas da minha obra. E, evidentemente, quando chegou o momento em que eu comecei a escrever meus livros, esse cenário veio, por assim dizer, não foi nem buscado, ele veio naturalmente. Ele veio como uma decorrência natural daquilo que eu tinha visto e sentido. A crônica talvez seja o gênero literário que melhor se relacione com a cidade. Sob o olhar do escritor, ela retrata o cotidiano de uma maneira mais livre e poética do que o jornalismo. Mesmo assim, é capaz de transmitir para os leitores de diferentes gerações a essência de seu tempo. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, aquela geração de cronistas escreveu belíssimamente sobre o Rio de Janeiro. Acho que hoje em dia Aldir Blanc dá um banho, ele fala do Rio que está aí, esse Rio de Vila Isabel, esse Rio que resiste, que não se deixa homogeneizar por um modelo que vem de fora. O carioca Machado de Assis foi fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. Até hoje é considerado o maior nome da nossa literatura. Seus romances e crônicas nos transportam para o Rio de Janeiro do final do século XIX. Além de retratar a sociedade da época, Machado muitas vezes descrevia um Rio que já passou. Alguns desses lugares já nem existem mais, outros resistem ao tempo. Machado de Assis era carioca e via o Rio de Janeiro de uma forma muito singular. É o que afirma a doutora Maria Helena Werneck, professora de literatura brasileira e história do teatro do Centro de Letras e Artes da Unirio e autora do livro Homem Encadernado, Machado de Assis na escrita das biografias. Maria Helena explica que Machado de Assis via o Rio do ponto de vista de quem anda pela cidade. Ele não presta atenção a tudo que está à sua volta, mas a alguns detalhes. Com ela, estivemos em alguns lugares que marcaram a vida do autor ou que aparecem em seus romances e nas suas crônicas. O Largo do Machado era um lugar de passagem no cotidiano do Machado de Assis. Ele trabalhava no centro da cidade, no Ministério da Agricultura, Aviação e Obras Públicas, e ele tinha um percurso diário em que quando ele saía do trabalho, ele passava pela Livraria Garnier, na Rua do Ouvidor, depois pegava o bonde para ir para o Cosme Velho. Portanto, o Largo do Machado era um lugar obrigatório, um lugar de passagem, um lugar de parada, onde ele parava, enfim, para trocar de bonde, possivelmente. Há uma coisa que já desapareceu da cidade, que é o Morro do Castelo. Mas se você abrir o Isaú Jacó, você encontra a recomposição total do morro, as ladeiras, as casas, as pessoas que ali viviam. E essa recomposição equivale a um cromo oferecido por Machado de Assis a quem sabe ler, para ver aquelas minúcias. É preciso também acentuar que toda essa segunda fase de romances do Machado de Assis é toda ela escrita sob o signo da memória. Agora, há uma parte que é mais inventada na primeira fase, naqueles romances como A Ressurreição, como o Yaya Garcia, que são romances em que ele faz a recomposição da vida da cidade através das figuras que ele considera fundamentais. Ele é genuinamente um mestiço brasileiro. E essa mestiçagem dele, ele vai conservá-la por toda a vida. Isso é que eu considero extremamente importante para a compreensão da personalidade dele.
Toda a obra dele é feita com um vocabulário absolutamente sóbrio, mas ele consegue fazer essa coisa realmente extraordinária, que é fazer da palavra simples a obra de arte. Nisso é que ele é realmente primoroso, com uma capacidade absolutamente nova para a sua geração e para a literatura brasileira. Toda a obra de Machado de Assis, eu percebo, como uma resposta à sociedade. A partir daí é que nós vamos perceber a possibilidade dele colocar as raivas dele de uma maneira disfarçada, polida como sempre, nas ironias, no cinismo, que muitas vezes ele usa também, no humor. Quem é o leitor de hoje? E de que maneira podemos tornar a literatura interessante para as novas gerações? A literatura não se ensina, a literatura é uma discussão, é um diálogo. Se comparte, né? Se comparte. Nós estamos atravessando, neste momento, uma adaptação da consciência humana para uma outra fase, que é aquela em virtude da qual haverá a prevalência da imagem sobre o texto escrito. Esta prevalência vai levar uma geração a adaptar-se, até reencontrar-se em plenitude com o livro. Quando ela se reencontrar, essa geração terá, naturalmente, uma visibilidade nova e muito importante, que é aquela de reconhecer que nada substitui o livro, mesmo porque o livro nasceu perfeito.